Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute as grandes questões relacionadas àquilo que acontece no mundo hoje. O tema desse Conversas, de número 66, é a Turquia. No último domingo de maio, no segundo turno das eleições para a presidência da Turquia, Recep Erdogan foi reeleito por seu terceiro mandato. Teve 52% dos votos contra o do seu opositor, o Kemal Kılıçdaroğlu, que teve 48%. Nesse segundo turno, que foi o primeiro segundo turno que você teve de eleição para presidente, já que nos anteriores o Erdogan liquidou no primeiro, e mesmo nesse o Erdogan teve 49,5% no primeiro turno. Esse foi um ano difícil, você teve um terremoto em fevereiro, esse terremoto matou mais de 50 mil pessoas, deslocou 6 milhões de turcos, e a resposta do governo a essa catástrofe foi duramente criticada. Além dessa catástrofe, a Turquia enfrenta uma crise econômica grave, com inflação, crise cambial, mas mesmo assim, Erdogan venceu. Perdeu nas grandes cidades e ganhou nas pequenas e médias e na região mais pobre do país. Erdogan comanda a Turquia há mais de 20 anos. Chegou ao poder como primeiro-ministro em 2003, governou a Turquia como primeiro-ministro até 2014, quando foi eleito presidente, depois reeleito em 2018 e agora mais uma vez em 2023. A Turquia é um país-chave no jogo geopolítico. Erdogan, sem dúvida, é um ator relevante no cenário internacional, e é justamente essa Turquia e esse Erdogan que a gente vai debater aqui no Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. A maior preocupação nossa é justamente com a dimensão econômica. A questão que se coloca é se Erdogan, ou Erdogan, como alguns gostam de chamar, vai conseguir entregar para essa parcela mais pobre, mais do interior da Turquia, aquilo que ele prometeu nas eleições. Então, bem-vindos ao Conversa sobre o Mundo Contemporâneo e bem-vindos a esse debate sobre a Turquia e essa figura bastante marcante hoje no cenário internacional, que é o Recep Tayyip Erdogan. Senhores, bem-vindos. Em primeiro lugar, estamos aqui com a nossa mesa tradicional. Tudo bem, Luiz Carlos Delorme Prado? Muito tempo, né, que a Bem, gente demorou um certo tempo a fazer esse. Tivemos a nossa data FIFA também, né, Pradinho? né? Estamos retornando na data FIFA, né? Gravando aqui quinta-feira, até agora metade do tempo do Flamengo, o Flamengo perdendo, o que é preocupante, mas é muito bom a gente retornar aqui a gravação de um tema tão instigante quanto esse. Obrigadinho, Pradinho. Eduardo Baixa. E aí, Eduardinho? O Fluminense voltou ontem, né, empatando com o Atlético. Tá complicado, hein? Situação do tricolor, se inverteu muito nos últimos 50 dias. Mas agora o Luiz Carlos nos brindou com essa boa notícia, que o Clube de Regatas do Flamengo tá perdendo, eu não estava Até sabendo, agora, até agora, até até agora. agora, até agora. Então, é isso. Renova essa esperança. Nossa, essa esperança, né? Às vezes o pessoal faz crítica que a gente fica conversando aqui sobre futebol, né? Mas, gente, a gente queria fazer mesmo era uma mesa sobre futebol, né, Numa? A gente queria fazer, e não uma sobre relações internacionais. Então, como não deu para fazer futebol, a gente está aqui, né? Podia estar roubando, podia estar saltando, mas estamos aqui, né? Estamos aqui fazendo essa mesa sobre questões internacionais. Numa Mazati, tudo bem, Numa? Você é palmeirense, não é, Numa?
Sou no Brasil, pelo menos. Ele é Ah, Bordeaux. perdeu ontem para o Bahia, né? Perdeu ontem pro Bahia. E o Botafogo ganhou hoje, não sei como, a duras penas do Cuiabá, um espetáculo meio deprimente, mas enfim, é o futebol, são as coisas. Gente, vamos trabalhar, senão o pessoal vai ficar criticando aqui. Pô, para de falar sobre futebol, rapaz, vai falar sobre o que vocês têm que falar. Então vamos lá trabalhar. E lembrando para vocês, sempre que vocês podem encontrar esse programa no formato de podcast. Vocês procuram por canal IE-FRJ, qualquer um desses tocadores, esses players, né, que você tem de podcast, e você encontra esse programa no formato de podcast para você ouvir sossegado lá quando você está no meio das suas obrigações. É isso aí. Bom, vamos começar. Pradinho, a Turquia. Eu vou começar, Bicalho, dando um pouquinho de uma visão histórica para o nosso ouvinte, para quem nos está assistindo. O que é a Turquia? Primeiro, a Turquia é o herdeiro do Império Otomano, que surge lá pelo século XIII e que é de uma importância capital na história do mundo contemporâneo. Ele, no seu apogeu, ele ocupava não apenas a área que é a Turquia atual, mas dominava toda a maior parte do norte da África, a Síria, chegando, fazendo fronteira com os principais impérios da região. Até para nós, aqui nas Américas, a história do mundo otomano é importante, porque uma das razões da viagem de Colombo, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis em direção às Américas, é que o Mediterrâneo estava em parte ocupado pelo Império Otomano, e foi uma tentativa justamente de evitar o Império Otomano dentro desse contexto. Mas isso é uma longa história. O que nos interessa é que a Turquia moderna ela começa depois da Primeira Guerra Mundial, em 1923, quando o Império Otomano se desagrega e é criado o Estado Nacional Turquia, termina o regime, inclusive o sultanato, todas as características anteriores da Turquia, e assume Mustafa Kemal, que foi um grande modernizador da Turquia. É um movimento, o líder de um movimento chamado Jovens Turcos, nas Forças Armadas da Turquia, que pretendia que, depois do fracasso da Turquia, com referência no final do século XIX e na Primeira Guerra Mundial, que tenta fazer uma modernização muito grande do país. Então, a Turquia, é importante chamar a atenção, é um país islâmico, mas não é árabe, fala-se turco, se escreve o turco hoje em caracteres latinos, no passado era em caracteres árabes, mas hoje em caracteres latinos. É um país que tem, durante muito tempo, a maior parte quando era o Império Otomano era de europeus, a maior parte do império era na Europa. Hoje é um país islâmico mais moderno, com a população, principalmente das grandes cidades, com hábitos muito próximos dos hábitos europeus, uma renda per capita elevada para os padrões latino-americanos, não tão elevado quanto os países da Europa Ocidental, US$ 30.000 em paridade de poder de compra, o que significa mais do que o dobro da renda per capita. Mais do que o dobro, não, a renda per capita brasileira é em torno de 11 mil, aproximadamente 3 vezes a renda per capita brasileira. É um país industrializado, com uma base industrial forte. A sua exportação tem um componente industrial bastante significativo. Então, e tem essa importância de ser um país da OTAN, mas, ao mesmo tempo, muito envolvido nas questões tanto do Oriente Médio quanto com relações próximas com a Rússia e com os países asiáticos,
inclusive os países asiáticos, de passado, língua e cultura é, turca, que é um aspecto importante dessa Europa Central. Bem, colocado dentro desse contexto, nos últimos 20 anos, nesse período do Erdogan, a Turquia teve um crescimento considerável. A renda per capita da Turquia cresce mais do que a média dos países industriais avançados, dos países da OECD. Então, a renda per capita da Turquia, em 2000, era mais ou menos 40% da renda per capita desses países industriais avançados. Agora, nos últimos, você pegou 2021, é aproximadamente 60%, quer dizer, é ainda inferior, mas cresceu muito em proporção, se aproximou muito dos países industriais avançados. A Turquia passa por um período de grande instabilidade econômica e a Turquia tem um histórico também de conflitos, ainda a herança do fim do Império Otomano, tem problemas na região com a Grécia, que também pertence ao OTAN, tem problemas também com referência a seus outros vizinhos, em especial a Armênia, tem um grande problema com uma minoria, que é uma minoria curda, que é um fator também de estabilidade dentro da Turquia, que é duramente reprimida pelo governo e recentemente passou por uma tentativa de golpe de Estado com consequências bastante dramáticas. É interessante chamar a atenção para o papel desse golpe de Estado, que, primeiro, o Erdogan ele não está ligado, né, ele surge de um partido que é o AKP, o Partido Justiça e Desenvolvimento, que era oposição aos militares laicos que fizeram toda essa reforma da Turquia. O Erdogan se aproxima muito da Turquia mais tradicional, mais religiosa, do qual esses militares reformistas se opunham. Nesse processo de ascensão do partido de Erdogan, ele fez aliança com os setores tradicionais do islamismo. No entanto, em 2016, houve um rompimento do Erdogan e do partido dele dos setores mais conservadores islâmicos, em especial um movimento que é chamado de Gulen, o Hizmet, que é um movimento que tem raízes no sufismo otomano, que teria tentado dar um golpe de Estado, inclusive com segmentos das Forças Armadas. Esse golpe não foi bem sucedido e o resultado foi uma dura repressão. Em torno de 130 mil pessoas foram presas ou demitidas, militares, juízes, acadêmicos e vários outros. A vitória do Erdogan é a vitória também de uma liderança, que é uma liderança independente, que se coloca contra o sistema de poder atual. O Erdogan fala em várias ocasiões que o mundo é maior que 5. Essa referência é a questão dos 5 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele é um dos, tal como o Brasil, que pleiteiam a posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas e que critica isso. Embora seja na OTAN, já falei, ele tem relações fortes com a Rússia e se coloca sempre numa posição de dependência com referência aos Estados Unidos. Por isso, ele é um país chave para o mundo contemporâneo, chave nas relações com o Irã, as relações com a Arábia Saudita. Ele é importante também pela posição para sua posição
dentro do NATO, e agora com os conflitos na Ucrânia ele é fundamental. No meio desse cenário todo, apesar de, como eu falei para vocês, um país de renda per capita elevada, ele vem passando por uma profunda instabilidade econômica. E, apesar dessa instabilidade econômica e do recente terremoto, o Erdogan foi vitorioso e ele será, sem dúvida, um personagem muito importante nas transformações que o mundo atual, que o mundo contemporâneo está vivendo. Vamos seguir. Passo Obrigado. Valeu, Pradinho. Baixa, a questão econômica é uma questão chave no meio desse momento turco, né? Você tem uma dimensão geopolítica, etc., onde as pessoas até comentam, você encontra até bons programas, pessoal discutindo isso, mas a questão econômica ela é muito pesada na Turquia. Isso eu me lembro desde quando a gente fez o programa sobre a pandemia lá na época da 2020. pandemia, ainda acho que em 2020, sobre a Turquia. Foi logo no Então, primeiro ano. Bastian, eu vou pedir para você aprofundar essa questão econômica, né? O que está pegando pesado na questão econômica turca, né? E por que esse é um dos grandes desafios do Erdogan, né? Dos grandes desafios, como é que ele vai encontrar as soluções e tentar enfrentar esse problema. É isso aí, Bastianzinho. Bem-vindo! E vamos lá para o jogo. Vamos lá. Bom, Micalha, a moeda turca vem sofrendo desvalorização em relação ao dólar norte-americano desde 2018, tá? Se a taxa de câmbio ali da lira turca para o dólar era de 3,75, aproximadamente 3,75 liras turcas por dólar no começo de 2017, tá? No final de 2020, estava perto de 8 liras turcas por dólar no final de 2020. Em 2018, é verdade que houve uma onda de desvalorizações cambiais em vários países emergentes, inclusive a Argentina, sobre a qual nós falamos, né, essa nova fase de grave crise cambial e de balanço de pagamentos. A Argentina tem um marco ali justamente no começo de 2018. Tá? Era um momento em que estava havendo uma política de elevação dos juros nos Estados Unidos, isso impactou várias moedas emergentes, tá? Mas a lira turca foi das moedas mais afetadas. E esse processo não cessou em 2020. Quer dizer, de lá para cá, houve novas rodadas de desvalorização cambial. Eu vou até colocar aqui o dado, o gráficozinho. Está dando para ver, Micalho? Tranquilo. Aqui está começando, então, aqui o ponto de partida é o começo do ano de 2021, que a taxa de câmbio estava ali na casa dos 7,5, tá? Lembrando que, dos 7,5 liras turcas por dólar, lembrando novamente que em 2017 essa taxa era de 3,5 liras turcas por dólar, e dá para observar aqui o salto, né, que houve nesse ínterim, né, nesses últimos 3 anos, tá? Com a taxa de câmbio chegando agora, nesse ano de 2023, a quase 20 liras turcas por dólar norte-americano. Um impacto de um processo de desvalorização cambial dessa ordem é um impacto inescapável na inflação. E, de fato, houve um salto da inflação na Turquia nesses últimos anos. Aqui está compartilhando? Ricardo? Sim? Ok, tranquilo, Tá. Bastian, segue. A inflação, observem que
ela estava na casa de 12,3% em 2020, salta para quase 20% em 2021 e chegou aqui no final de 2022 a mais de 70%. Agora está rodando nesse momento em aproximadamente 40%. Tá? Então, houve uma disparada do câmbio que foi acompanhada por um salto também nas taxas de inflação. O que é esperado, porque, enfim, com a desvalorização da moeda da lira turca, todos os produtos importados, sejam eles bens finais, né, os bens finais importados chegam mais caros ao mercado doméstico turco e os insumos importados também chegam mais caros, né, aumentando os custos de produção e tendencialmente aumentando também os preços dos bens finais produzidos na Turquia, mas que necessitam de insumos importados. Tá? E diante desse cenário, quer dizer, num cenário de disparada da taxa de câmbio e das taxas de inflação, quer dizer, falando particularmente do câmbio, né, maneiras de tentar controlar a taxa de câmbio para, com isso, também minimizar os impactos sobre a inflação, bom, tem algumas formas. Uma é no mercado de câmbio, mesmo com venda de dólares por parte do Banco Central, no mercado chamado mercado à vista. Você pode fazer operações com chamados swaps cambiais, tá? É uma maneira também de afetar, tentar afetar pelo menos a trajetória da taxa de câmbio, no caso aqui, em particular, para tentar impedir a desvalorização. Agora, um outro instrumento muito importante para tentar conter desvalorização cambial é a taxa de juros. Tá? Movimentos altistas na taxa de juros doméstica aumentam a rentabilidade das aplicações, que no caso financeiras, no mercado doméstico, em ativos domésticos, e com isso, quer dizer, tendem a aumentar a entrada de capitais, entrada de dólares na economia, e num contexto de taxa de câmbio flutuante, essa entrada de dólares ajudaria a pressionar no sentido inverso a taxa de câmbio, quer dizer, uma taxa de câmbio que está se desvalorizando, uma elevação na taxa de juros tende a, pelo menos, ou minimizar essa desvalorização ou revertê-la. Acontece que o Erdogan, e aqui não é uma analogia, a gente pode até falar sobre isso mais adiante aqui com o caso do Lula, mas o Erdogan ele tem uma verdadeira obsessão por juros baixos, tá? Por taxa de juros, por ter uma taxa de juros baixa, porque ele entende como é muito importante para fomentar a atividade econômica e o crescimento econômico e, portanto, a geração de empregos. Só que, num contexto de uma taxa de câmbio que está sendo fortemente pressionada e taxas de inflação que já atingiram patamares muito elevados, tá? O que não é o caso aqui do Brasil, tá? O caminho usual, além daquelas outras medidas de intervenção no mercado de câmbio, é uma política de juros mais altos. Tá? E aí, quer dizer, na Turquia, no momento em que, então, tem essa nova rodada de desvalorização de 2021 em diante, com forte pressão inflacionária, essa aqui foi a trajetória, vou compartilhar com vocês, da taxa de juros básica na Turquia. Tá? Houve uma política de 2021 em diante, tá, de redução das taxas de juros na Turquia. Tá? Quer dizer, a política foi feita na direção oposta daquela que, em princípio, deveria ser feita num contexto como esse, insistindo mais uma vez de grande desvalorização cambial e de salto nas taxas inflacionárias. Tá?
Então, a taxa de juros na Turquia permaneceu, houve um processo de baixa, ela permaneceu, ela ficou desde 2021, que ela não era elevada, tá? E estava num patamar de 8,5%, num contexto de uma inflação beirando os 40%. Tá? Esse era o cenário, digamos, de ontem, né? Porque agora, depois da vitória eleitoral, dessa recente vitória eleitoral, houve uma mudança, pelo menos agora de curto prazo, na estratégia do Erdogan. Ele colocou um ministro da Fazenda, digamos que seria simpático ao mercado, pró-negócios, já tinha sido vice-ministro da Fazenda da Turquia, e no Banco Central colocou uma pessoa, se não me engano, acho que ela é economista mesmo, que trabalhou no Goldman Sachs e com um perfil bastante ortodoxo. E hoje, essa é uma notícia de hoje, né, de quinta-feira, dia 22 de junho, as taxas de juros na Turquia foram elevadas de 8,5% para 15%. Tá? O primeiro, então, como vocês podem ver no gráfico, o gráfico não tem essa elevação, né, porque isso foi uma informação de hoje, de sei lá, 12 horas atrás, para o momento que a gente está gravando. É a primeira elevação desde 2021. Agora, de todo modo, o mercado lá na Turquia não ficou tão satisfeito, porque, diante das taxas inflacionárias do momento, tá, na Turquia, eles esperavam uma elevação para mais perto de 20%, ou, quiçá, para um patamar maior do que 20%. Mas, em resumo, os primeiros movimentos do novo governo Erdogan na área econômica são de uma guinada do ponto de vista da política econômica, e que já se materializou exatamente no dia de hoje, com essa grande elevação nas taxas de juros básicas por parte do Banco Central turco. Mas, Prado, você queria comentar alguma coisa? Não, o único comentário que eu ia fazer dentro dessa conjuntura é que a situação da Turquia é uma situação curiosa, embora ela esteja dentro da OTAN. A sua relação com a Rússia é muito importante sob o ponto de vista econômico. Todo o sistema de energia da Turquia depende da importação de gás também, e ela importa muito petróleo da Rússia. Então, a Turquia, embora ela tinha uma relação, uma preocupação com a expansão da influência russa, ela, curiosamente, agora, ela tem se aproximado, apesar da questão dos conflitos. De início, ela ajuda a Ucrânia, inclusive com a transferência de alguma tecnologia com drones para que participe do conflito, mas a sua relação agora vem crescendo com a Rússia. Uma coisa curiosa é que a população da Turquia está cada vez mais anti-Ocidente, quer dizer, se aproximando mais, sob o ponto de vista cultural, da Ásia. Então, a meu ver, eu acho que o Numa pode discutir melhor essa situação, é que o cenário atual da Turquia, o que explica, de certa maneira, também a eleição do Erdogan, é um sentimento crescente de afastamento do Ocidente. Se, por um lado, no passado, a Turquia tinha um pouco de fantasia de se unir à União Europeia, o que nunca foi aceito, agora a reação é um pouco de afastamento da União Europeia. Então, essa crise também contribui para essas diferenças dentro da sociedade, porque as populações urbanas da Turquia são muito pró-Ocidente, pró-União Europeia, e se distanciam dessa Turquia profunda, mais rural, que reafirma a sua vocação de uma potência também asiática. Permita-me só uma observação, Luiz Carlos. Tanto a Turquia quanto a Rússia, né, as suas elites urbanas, tinham essa ambição, né, de serem aceitas pelo Ocidente. Tá? Bom,
ficou cada vez mais complicado isso agora, né? Numa, entra aí no jogo, Numa. Bom, não tem nenhuma pergunta, Vicário, em geral. Não, Numa, eu ia perguntar essa questão agora que o Basta terminou, que é um pouco uma mudança, no caso do Erdogan, de um ensaio de rabo para uma mudança da política econômica, né? Inclusive em função das pessoas que foram colocadas, provavelmente no Banco Central Turco, em função de uma retomada, né? Que eu acho bastante, assim, pelo que você mostrou no gráfico ali, é um nível de taxa de juro parecido lá com 2018, né? Quer dizer, bem lá para trás, onde você teve esse um. Então, a questão é a seguinte: o que está acontecendo agora, Numa? Erdogan está mudando? Eu acho que assim, antes, na verdade, de entrar nessa questão específica, eu acho que é interessante também traçar um pouco vamos dizer, uma trajetória, né, do Erdogan, né, desde que ele chegou ao poder, porque ele chegou ao poder em 2003, como já foi apontado, há 20 anos. Tá? Então, temos 2 décadas de retrospectiva. E desse ponto de vista, eu acho que assim, alguns dados são interessantes, depois é importante também fazer tentar, né, chegar a umas explicações, né, sobre essas mudanças de tendências. O que a gente observa é que a Turquia, ao contrário, por exemplo, do que é observado na América Latina, onde tivemos, como já foi sublinhado em muitos outros programas e como é bem sabido dos nossos seguidores, e a América Latina tem oscilações muito grandes do seu padrão de crescimento econômico, se a gente for olhar um retrospectivo das 4 últimas décadas, tá? Começando, vamos dizer, a partir de 82, aí da onda de crises de balanço de pagamento. Se a gente olha o que acontece na Turquia nessas últimas 4 décadas, uma coisa que já fica muito diferente do padrão latino-americano e que, olhando para as médias de crescimento, né, nessas 4 últimas décadas, média por década, a gente vê que na década de 80 a Turquia cresceu uma média de 4 anual, né, de 4,2%. Na década de 90, uma média anual de 4%. Na década de 2000, uma média anual também de 4%, e que teve até um aumento na década de 2010 para quase 6%, bom, em 5,9%. Então, o que a gente observa, primeiro, é que, comparado com a América Latina, a Turquia cresceu muito mais nesse período. Inclusive, o processo de convergência, de catch-up, que já foi sublinhado pelo Luiz Carlos, né, na fala sobre a renda per capita em relação aos países industrializados, né, que se aproximou do padrão dos países industrializados, e o reflexo, né, desse crescimento acima do crescimento, da taxa de crescimento mundial e muito acima da taxa média de crescimento dos países centrais. Então, a Turquia não chega a ter um crescimento tão acelerado quanto certos países asiáticos, mas ultrapassa certamente boa parte do resto da periferia e os países centrais. Então, isso é um primeiro ponto. Tá? E isso até meio curioso, porque se a gente for olhar a questão política, bom, o Luiz Carlos nos fez uma aula de história da Turquia, e como a gente pode observar, pelo menos até a chegada do Erdogan em 2003, a história turca, depois do fim vamos dizer, do período Kemal Atatürk, é marcada por uma grande instabilidade. Você tem múltiplos golpes de Estado, golpes militares, né? De 81, por exemplo, mas tem muitos. Então, tem uma certa instabilidade política que é característica da Turquia e que tem a ver com essas contradições fundamentais que já foram apontadas
tanto pelo Luiz Carlos, quanto agora também pelo Eduardo, quando ele falou dessas aspirações, né, vamos dizer, da burguesia urbana. Você tem um problema fundamental, né, na Turquia. Você tem uma heterogeneidade da estrutura produtiva, que é um reflexo também numa heterogeneidade da sociedade turca. Tá? Da sociedade turca, particularmente em relação à sua visão de inserção internacional, em relação à sua visão de futuro de país. Tá? Então, você tem, de fato, uma parcela importante da população que até recentemente era rural. O fenômeno de exódio urbano foi muito grande e foi um dos elementos que, aliás, puxou o AKP, enfim, o partido do Erdogan, né, para o poder. Ou seja, a chegada nos espaços urbanos de um contingente muito grande de pessoas oriundas das regiões rurais, em geral bastante conservadoras nos seus modos, na sua relação, por exemplo, com a religião, na sua visão sobre a própria organização da sociedade turca. Então, como foi já sublinhado, a visão secularista, no sentido de laica, defendida pelo Kemal Atatürk, que com um processo de ocidentalização, tudo isso realmente entrar em confronto com essa visão, uma visão de uma parcela não negligenciável da população, e que constitui uma com a reserva, vamos dizer, de votos do Erdogan. Tá? Então, quando a gente olha isso, não tem todas essas contradições, tem todos esses conflitos, porém, como a gente vê, apesar disso, você tem uma trajetória de crescimento econômico. Esse avanço do peso da economia turca na economia mundial é refletido também na sua participação no comércio mundial. Tá? Quando você olha a parcela que representam as exportações turcas nas exportações mundiais, esse número passou de 0,14% em 80 para 0,43% em 2000, ou seja, pouco antes da chegada do Erdogan ao poder, até, em 2021, chegar a mais de 1% das exportações mundiais. Então, a gente vê que a participação da Turquia no comércio internacional só foi crescendo. Outro elemento que mostra essas contradições da Turquia e as contradições que a gente pode encontrar entre, vamos dizer, modelo político, modelo econômico e essas tendências a priori na direção de uma inserção assim mais tradicionalista, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, e a questão também da pauta exportadora turca. Tá? A Turquia tem uma pauta exportadora constituída por mais de 93%, se a gente for olhar os dados do ano passado, de 2022, por bens manufaturados. Então, não é um país primário exportador, como a gente encontra muito na América Latina. Nisso, ela se aproximaria do México. Tá? Então, e nessa questão, tem a relação, obviamente, da economia turca com o resto da economia mundial, que são os parceiros comerciais, por exemplo, a União Europeia. Tá? Se a gente pega a relação com a Europa, a gente vê que a Turquia, como foi o caso, a gente apontou já isso em programas passados, se aproveitou de relocalizações de atividades produtivas manufatureiras por parte dos países europeus, tá? Aproveitando-se também da sua proximidade com o mercado europeu, sua proximidade física, na fronteira, se a gente for olhar uma parte de Istambul, tá? Geograficamente no continente europeu, então isso facilita enormemente, obviamente,
os intercâmbios comerciais, né, os fluxos comerciais. E a Turquia, se a gente for olhar o perfil dessas exportações, tem uma tendência, obviamente, assim, mais demorada do que gostaria seus líderes, em particular o Erdogan, né, se a gente for olhar os últimos 20 anos, mas tem uma tendência a uma sofisticação cada vez maior na sua pauta exportadora. A gente vê que, tecnologicamente, a Turquia, em determinados setores, tem avançado, tem se colocado, inclusive, bom, esse avanço tecnológico ficou claro com a utilização, por exemplo, de drones turcos no conflito entre Ucrânia e Rússia, mas não só, né? A gente tem outros produtos bélicos turcos que também estão começando a pegar uma certa importância. A gente tem exportações turcas que são constituídas cada vez mais por bens de capital, por bens de consumo duráveis, tipo automóveis, por exemplo, caminhões, etc. Muitas É, máquinas e equipamentos também. também, exatamente, a indústria de bens de capital tem uma... Então, a gente tem uma mudança estrutural que vem acontecendo na economia turca e que faz com que não seja tão fácil analisar e qualificar essas evoluções estruturais, né, das últimas décadas. O que dá para dizer é que, certamente, a Turquia representa um caso relativamente bem sucedido de diversificação produtiva, tá? De diversificação das suas atividades econômicas, porque a Turquia, além do peso das atividades industriais, é um grande país de turismo, tem acolhido, inclusive, bom, olhando os dados que acabaram de sair a semana passada do Ministério Turco do Turismo, a gente vê que a Turquia reencontrou seu nível de recepção de turista que tinha antes da pandemia. Ou seja, mesmo com uma certa instabilidade interna, mesmo com atentados que podem acontecer, mesmo com regiões submetidas a grandes tensões, por conta do recente terremoto, mas também por conta do enorme fluxo de imigrantes oriundos da Síria, né, que vieram por conta da guerra civil na Síria. Mesmo assim, a Turquia conservou sua atratividade em termos turísticos. E se a gente for olhar todo esse modelo turco, a gente pode dizer que tem um certo desenvolvimentismo presente na Turquia. Certamente muito mais, e de forma muito mais, vamos dizer, estrutural do que o que a gente observa na América Latina. Tá? Outro elemento que tem que ser sublinhado é, de facto, que explica, em parte, a aceleração do crescimento econômico na década de 2010, que vai na contramão de tudo que aconteceu na periferia, e mesmo no caso dos países asiáticos, olhando a China, mas não só, você teve uma desaceleração do crescimento econômico na década de 2010. A Turquia foi um dos pouquíssimos casos onde, pelo contrário, teve uma aceleração. Lembrando que passou a quase de 4% na década de 2000. Isso, bom, era mais um país da periferia que tinha se aproveitado, né, da década de 2000, mesmo se não enquanto primário exportador, o contrário do que aconteceu na América Latina, mas na década de 2010, esse crescimento passou para quase 6% na média. Tá? Aí, quando a gente olha o caso de um país, sempre é interessante olhar vamos dizer, essas diferenças em relação aos padrões observados no resto do mundo, pelo menos em outras regiões. Uma das explicações que a gente pode encontrar para essa performance, e é uma hipótese, mas que, a meu ver, também tenderia a ajudar a explicar a ruptura estranha na política macroeconômica, que foi muito bem documentada pelo Eduardo, e a questão da construção civil.
A construção civil no modelo turco tem ocupado um peso enorme. Tem que pensar que chega aí, bom, tem variações enormes, né, de anos, mas tem anos onde a construção civil representa mais de 20%, quase 25% do PIB. Tá? Então tem tido um peso enorme nesse modelo turco. O Erdogan ficou conhecido como um grande construtor, né, tanto de infraestrutura, quanto, e isso é muito importante também, de alojamento para a população. Tá? E, de facto, uma das razões que foi, pelo menos assim, utilizada para justificar a queda dos juros observado pelo Eduardo, que levou e que há essa situação de desvalorização do câmbio em relação às outras moedas, que levou a um aumento considerável da inflação, porque tem que pensar que a inflação, na verdade, era bastante controlada, né, no caso da Turquia, tá? Se você olhar de 2004, né, ou seja, um ano seguindo a chegada ao poder do Erdogan, até 2019, basicamente, né, você tem uma taxa de inflação na Turquia que é abaixo de 10%. E nisso tem um padrão muito similar, muito próximo ao que você vai encontrar em outros países da periferia, por exemplo, no Brasil. Tá? A Turquia também, se você for olhar em termos de política de administração de balanço de pagamento, seguiu as tendências dos outros países. Foi acumulando reservas, tá? Chegando, inclusive, a um pico nas suas reservas que foi atingido em 2014, onde chegou a quase 120 bi, 115 bi. Sendo que, por exemplo, desceu por conta da tentativa de justamente frear a desvalorização do câmbio, caíram essas reservas para 40 bilhões, né, de dólares em 2021. Ou seja, foram divididas por 3 entre 2014 e 2021. Ou seja, por que diabo a Turquia, que até então tinha seguido esse padrão meio geral na periferia, de acumulação de reserva, de administração do câmbio, o famoso câmbio sujo, para justamente assim evitar episódios de aceleração inflacionária, por que diabo a Turquia mudou de um dia para outro esse modelo? Porque, por exemplo, o recente nomeado, como foi apontado pelo Eduardo, ministro da Fazenda, o Mehmet Şimşek, que, lembramos, já tinha sido o ministro da Fazenda entre 2007 e 2009, que tinha sido o primeiro-ministro de 2015 a 2018, obviamente que isso na nova organização institucional da Turquia, onde o primeiro-ministro não tinha nada do papel que tinha até justamente que o Erdogan transforme o país num regime presidencialista, mas era alguém de influente, porque ele, em 2018, foi caçado, foi deixado de lado, e porque agora está voltando. São perguntas. A meu ver, parte da resposta tem a ver com a questão do setor imobiliário. A gente sabe que a taxa de juros tem uma influência muito grande sobre a construção imobiliária, sobre o financiamento da construção imobiliária. E lembramos uma coisa, assim, um elemento bastante curioso. Se a gente for olhar a performance da economia turca, bom, e depois eu deixarei a palavra para meus camaradas, em 2020, ano da pandemia, ano no qual quase todos os países, tirando a China e poucos, tiveram um crescimento, uma recessão econômica enorme, a Turquia manteve um crescimento econômico de 1,9%, tá? Ou seja, um crescimento positivo. E em 2021,
já que, sendo que não tinha a priori que compensar uma recessão, como foi o caso em muitos países, o que explica porque em 2021 realmente muitas economias cresceram a um ritmo muito acelerado, a Turquia cresceu a 11,4%. E se você for olhar esse crescimento, sendo que, bom, realmente, você já tinha entrado período de alta inflação, você já, bom, e o ano passado, por exemplo, o crescimento na Turquia foi de 5,6%. Ou seja, apesar desse desequilíbrio macroeconômico, apesar dessa enorme inflação, a economia turca cresceu muito. E boa parte desse crescimento tem a ver com a construção civil. E tem a ver com o fato que você teve uma explosão, literalmente, dos projetos de construção de moradias. Tá? Não só, não só de infraestrutura, sobre a qual infraestrutura, a influência da taxa de juros é bem menor, mas sobre a construção civil, sobre a construção de apartamentos, de moradias, etc., a influência é enorme. Tá? O peso Então, da infraestrutura foi muito grande também na Turquia. O como? investimento foi o peso de Sim, sim, certamente, Luiz investimento Carlos, mas em infraestrutura e isso é gasto construção foi muito autônomo, Luiz grande. Carlos. Foi Sim, muito mas isso é grande. um gasto autônomo do Ah, Estado. sim, claro. Então, taxa Mas, de juros mas, não importa muito, tá? mas explica Para isso. muito a geração de emprego lá e o Mas, crescimento da economia, pelo sim, peso do Estado. Inclusive, uma das coisas que é curioso, a Turquia usou muito aquela política de programas público-privados, de PPP, para fazer investimentos, e deu garantias em moeda estrangeira, em dólar. É uma das coisas que tem sido argumentada pelo FMI, eu não sei se faz sentido ou não, que vem gerando problemas de natureza cambial. Ela tem um volume de compromissos em garantia de retorno por investimentos na área de infraestrutura feito em conjunto com empresas com garantia em moeda estrangeira. não sou público, na verdade, tem muito. Tem, por um dado que eu vi, que é um dado recente, porque é relacionado à situação no final de maio, apenas depois da eleição do Erdogan, são 110 bilhões de dólares de de ativos e de garantias que são atreladas ao dólar, tá? Ao dólar, o euro, né? Tem muitos em Sim, euros, é na a verdade. moeda de divisas. Ou seja, é uma situação relativamente parecida com o que já se viu na Rússia. Então, tem um enorme risco com a desvalorização que está conhecendo, bom, e continua. Se você olha desde a eleição do Erdogan, em 20 dias você teve quase 18% até hoje, né? Dia 22, né? De junho, teve quase 18% de desvalorização de novo, né? Da moeda turca. Tá? Então, realmente, isso é um risco enorme. Tá? E o problema é que a Turquia tem reservas, como eu falei, que estão caindo, né? A tal ponto que, em termos líquidos, as reservas turcas, pela primeira vez desde 2003, ficaram negativas em maio. Tá? O que significa que tem um risco enorme. Então, essa virada, Permita-me entre só aspas, um dado. Um dado eu li numa matéria que a Turquia perdeu, nesse ano de 2023, 23 bilhões de dólares de reservas. sim, sim, se você vai olhar, ficaram Só nesse são ano de um terço. 2023. Hoje são um terço do que era em 2014. Então, o risco é enorme para uma parte da população e, obviamente, quem tem esse tipo de, vamos dizer, de proteções cambiais não são os mais pobres, são pessoas que não vão se deixar, que o governo não pode lubrificar, entre aspas, reformulando o tipo de ativos. Então, o que a gente vê é uma necessidade absoluta e não um acaso. O Erdogan esperou até a eleição, que ele precisava, vamos dizer, ainda estimular a economia o máximo possível para dar essa reviravolta, porque
como já foi apontado pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo, chegamos a um ponto extrema, onde, na verdade, não tem mais sustentabilidade desse modelo. Não tem mais como. A Libra turca não pode perder assim, mais 60% ou 70% do seu valor, porque, como você apontou, Luiz Carlos, bom, como citei com os dados, bom, você fica numa situação potencial de crise de balanço de pagamento à la Argentina. Tá? O caso já foi também evocado pelo Eduardo antes. Né? Então, a gente e aí, bom, a situação se complica enormemente nesse caso. Então, mesmo assim, como a gente viu, os números, o aumento para 15% da taxa de juros nominal é ainda considerado muito insuficiente. Tá? Se você olha vamos dizer, projeções que tinham sido feitas por uma série de bancos internacionais, eles apontavam mais na direção de 30% ou 40%, tá? De taxa de juros, levando em conta, obviamente, a situação atual. Isso só para dizer que realmente teve um período aí de 2018 até agora, de 5 anos, vamos dizer, meio de loucura, tá? Alguns falaram que de 2018 foi o ano da crise, né? Tem uma crise isso, financeira grave em 2018. isso, exatamente, exatamente. E agora, sim, mas justamente como foi uma crise, o problema é que se você a visão que foi a visão do governo, que até por razões eleitoralistas, é até por razão de um bloco de poder, né, em volta do Erdogan, né, porque vamos ser bem específicos, o Erdogan é cercado de amigos, de parceiros, né, que representam os interesses desse setor da construção civil, que tem um peso enorme em termos econômico e também em termos vamos dizer, de empregos, né, no país. E imaginem a situação de você, frente a uma crise, ter que, sim, conter o aumento, enfim, o crescimento desse setor. Isso criaria assim, uma verdadeira revolução. Tá? Numa, você falou bloco de poder, eu estava na expectativa se você ia falar frações de classe, né, para Não, mandar um. não é uma questão de fracasso. Da mesma forma que Não, você mas tem. achei que poderia ser uma pequena Não, homenagem ao nosso não, amigo é, que nos até acompanhou poderia, aqui, do Costa Pinto. mas Mas antes de passar a palavra para o Baixa, que o Baixa queria comentar, queria lembrar isso, né? Porque a eleição ela foi uma eleição dura, né? A oposição, lá no segundo turno, com o Kilik Daroglu, uhum, bateu 48%, né? Venceu nas grandes cidades, venceu na costa também, enfim. Então, houve um determinado momento ali onde havia uma perspectiva de vitória, né? De vitória da oposição. Então, ali naquele momento, quer dizer, eu acho que era difícil para o Erdogan sinalizar, né, qualquer tipo de mudança ou alguma coisa que ele iria fazer, que ele está fazendo agora, né? O grande discurso era o discurso da Turquia, se eu não me engano, é o sim, século da República, não é isso que vai comemorar agora, uma série de coisas ali, muito mais nesse sentido do que na questão econômica, né? É um pouco assim o momento Levi do Erdogan, não é isso, se você quiser colocar isso. Mas vai lá, Baixazinho. só poderia fazer uma pequena observação antes da Sim, sim, intervenção claro. do Eduardo, que é a seguinte: Mas não é uma pequena de é, 15 minutos, né? quando. Não, 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 vai ser bem rápido. Quando eu falei de modelo desenvolvimentista, neodesenvolvimentista, né, no caso da Turquia, e bem no sentido, nos modelos desenvolvimentistas que você teve na América Latina, tradicionalmente, da década de 50 até, basicamente, meados da década de 70. No caso do Brasil, até mais tarde, até a crise da dívida. Por quê? Porque, na verdade, não tem um Estado social que foi desenvolvido pelo Erdogan. Tá? Se você for olhar, não tem, não tem seguro de desemprego de verdade na Turquia.
tá? Se você for olhar, assim, comparado com os países da OCDE, não tem esse sistema. Você tem um sistema de aposentadoria que também é relativamente muito desigual e coloca na prática uma parcela grande dos aposentados na dependência da solidariedade familiar. Tá? Você tem uma enorme desigualdade na distribuição de renda, que não foi melhorado, pelo contrário, pelo Erdogan, mesmo se houve uma consolidação da classe média urbana, classe média alta urbana. Tá? Então, na verdade, assim, o Erdogan, ele não tinha tanto, não tem essa parte tão social para ostentar. E quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos salários, na questão do salário mínimo, que tem um peso grande lá, você não tem uma indexação. A tal ponto que você teve um primeiro aumento, se não me engano, de 30% no início do ano. Recentemente, antes da eleição, foi anunciado outro aumento de 55%, que mais ou menos assim compensavam a parte da inflação do ano passado e a inflação desse ano, mas foi muito foi muito realizado do ponto de vista meio eleitoralista, tá? Então, nesse sentido, isso explica por que a eleição foi tão apertada, teve uma perda de uma parte do apoio da população que tinha o Erdogan. E essa perda ela se encontra muito nos funcionários públicos, bom, aqueles que não foram depurados, porque não esqueçamos que mais de 300 mil foram mandados embora, e já professores universitários, magistrados, etc., quadros do Estado, depois do suposto golpe de Estado gulinista, mencionado já pelo Luiz Carlos, né? Mas o resto, enfim, os funcionários públicos tiveram uma perda enorme de poder aquisitivo, tá? E depois, assim, também assim, os trabalhadores menos qualificados. Tá? Então, na verdade, assim, se você for olhar, boa parte da população tem esse problema. Tá? E depois, bom, deixa eu falar o Eduardo, mas depois a gente tem que voltar à questão imobiliária, porque tem um outro elemento recente, que é um outro gatilho de desigualdade que tem pesado muito nessa eleição. Baixa. Numinha tá com a cachorra hoje, cara. Agora, isso me lembrou da cena do ex-técnico da seleção brasileira, Adenor Bach, o Tite, fazendo aquele fala muito. Fala muito. Vai lá, Baixazinho. Bom, são alguns pequenos adendos, tá? A partir dos elementos muito interessantes que o Numa trouxe. Bom, a política de taxa de juros baixa é acompanhada, né, de tentativa de controlar o câmbio por meio daqueles outros instrumentos, né, pela venda de reservas internacionais e swaps cambiais. Então, na verdade, como o Banco Central turco não usava desse expediente de elevação de taxa de juros na tentativa de atrair capitais, abria mão de um dos caminhos Baixazinho, possíveis. posso te fazer uma pequena perguntinha, dar uma colher de chá para o pessoal que acompanha a gente? Quer dizer, controlar o câmbio, venda de reservas é uma coisa intuitiva, né? Você vende, o preço não sobe. Mas swap cambial, uma palavrinha só Isso para daria explicar ao para. Não, é pessoal. um tipo de papel, e aí é com aposta no câmbio futuro. Tá? Enfim. Aí teria, na verdade, isso poderia abrir para uma seara que ficaria mais complicada. Tá? Acho que a gente deixa para uma outra oportunidade. Tá? Mas é também um instrumento utilizado para apaziguar as demandas do mercado por moeda estrangeira e as preocupações em relação à trajetória futura da moeda estrangeira. Mas, enfim, o ponto é que eu queria salientar
é que já que se abriu mão de utilizar os juros, pelo contrário, eles foram conduzidos, né, na direção contrária do que se poderia esperar em relação a uma moeda que está se desvalorizando muito, e aí o Numa fez essas observações super interessantes em relação ao mercado imobiliário e à economia política do modelo da Turquia do Erdogan, acabou sobrecarregando os outros instrumentos. Tá? Então, daí essa grande perda de reservas internacionais que houve no passado recente, né, na Turquia, essa perda enorme que houve do montante que chegou a ser bastante elevado de reservas internacionais que a Turquia tinha acumulado. Essa é a primeira observação. Então, quer dizer, já que você não utiliza um instrumento, sobrecarrega os outros, né? Dos caminhos, das estratégias possíveis para tentar controlar o câmbio, quer dizer, controlar a desvalorização cambial, no caso específico turco. E sem sucesso, na realidade, né? Porque a taxa de câmbio continuou se desvalorizando bastante. Tá? O segundo elemento, quando a gente fala do impacto inflacionário, né, muitas vezes fala-se sobre a inflação, que a inflação é ruim para os mais pobres, que a inflação é ruim para o trabalhador. Isso não necessariamente. Tá? Quer dizer, isso é muitas vezes vendido na mídia, né, tradicional, né, como um caminho, como algo natural, né? Quer dizer, a inflação será ruim para os trabalhadores, enfim, para os mais pobres. Bom, isso acontece, aí pegando o último gancho do Numa, quando os salários não estão protegidos da inflação. Né? Se os salários estiverem crescendo por cima da inflação, tá? Se eles estiverem indexados ou até superindexados, a inflação não é ruim para os trabalhadores. Ele pode até estar ganhando com a inflação. O que interessa, no fundo, da inflação é qual vai ser o impacto final redistributivo do processo inflacionário. Tá? E aí o Numa chamou atenção para essa perda de salário real que os trabalhadores vêm sofrendo em função da inflação alta na Turquia, o que, concordo inteiramente com ele, enfraquece a base de apoio do Erdogan, porque é a inflação, portanto, tendo, sim, um efeito deletério do ponto de vista das condições sociais. Tá? E o terceiro ponto é sondado, né, Numa comentou da relação da economia turca com a Europa, tá? Dados de 2021 da UNCTAD, que é um órgão das Nações Unidas para Comércio Internacional, Comércio Exterior e Desenvolvimento, os maiores parceiros os maiores parceiros os maiores destinos das exportações turcas em 2021, em primeiro lugar a Alemanha, em terceiro aparece o Reino Unido e em quarto a Itália. Tá? Então, estou considerando o Reino Unido um país europeu, tá? Ainda que não faça mais parte da União Europeia, mas isso mostra dos 5 mais 3 países da Europa. Completam a lista os Estados Unidos, em segundo lugar, que não é Europa, e o Iraque, curiosamente, em quinto lugar, também não é Europa. Eram essas as minhas realmente, verdadeiramente breves observações. Deixa eu fazer um comentário aqui no meio da situação. Como a gente está falando para um público amplo, bastante diversificado, e a Turquia é um país que o pessoal aqui no Brasil ouve pouco, eu gostaria de botar um pouquinho, chamar um pouco a atenção para a importância do país. Se fala agora, há muita discussão na internet sobre o mundo multipolar. Quando você fala em mundo multipolar, um dos países que aparece nesse cenário é a Turquia. A Turquia faz parte do G20, tem um PIB alto, tem uma posição estratégica dentro desse cenário. Ela é, em parte, ocidentalizada
mas, por outro lado, é um país islâmico e tem uma tradicional liderança com o Islã sunita, e agora está tendo uma posição muito importante nas relações com a Rússia, que é uma relação histórica, e com a Europa. Por exemplo, uma das questões recentes da Turquia foi a compra de sistemas de defesa da Rússia, em vez de comprar da OTAN. Então, você pega na internet algumas das discussões relativas a isso, que, se por um lado a Turquia tem uma base muito importante americana, por outro lado, a posição dela entra em conflitos com alguns interesses americanos também muito grande. Então, essa posição dúbia é, da Turquia é muito similar a um tipo de posição também de países como a Índia, como o Brasil e vários outros que têm que lidar de maneira relativamente independente num mundo com grandes potências que são uma ameaça a seus interesses. Agora, por outro lado, eu acho que o Numa tocou Observação, num Luiz Carlos, ponto. nos termos que você usou numa conversa informal comigo, né, que é interessante, a Turquia ela é da OTAN, mas ao mesmo tempo ela segura a OTAN, Assim, né? é, Então, nesse é, sentido, ela tem um papel muito importante. porque a OTAN também não pode abrir mão da Turquia pela posição estratégica que ela tem. Além disso, a Turquia, na Europa, é o país, sob o ponto de vista militar, e forças de terra mais fortes. Ela tem uma força armada maior do que a Inglaterra, ela tem uma capacidade militar invejável. Então, tem que chamar um pouco a atenção também desse cenário e dessa característica. Finalmente, para nós aqui do Brasil, o Erdogan dá muito eco o tipo de diplomacia que atualmente o Lula faz. Quer dizer, então, ao se discutir também, quando você pega os players do chamado Sul, embora a Turquia é localizada no norte, mas ela opera como dentro desse jogo das potências emergentes, ela passa a ter um papel fundamental dentro desse cenário. A recente aproximação da Arábia Saudita com o Irã, que é uma coisa completamente inusitada, puxada pela China, a posição da Turquia nesse cenário é muito importante também, porque também a Turquia, por um lado, é sunita como a Arábia Saudita, mas a Turquia e a Arábia Saudita disputam a liderança do mundo islâmico sob muitos aspectos, né? A velha rivalidade otomana árabe, que é muito forte, né? Da mesma maneira, a rivalidade otomana-persa com relação ao Irã. Então, eu acho que é importante chamar a atenção que, se nós queremos entender o mundo contemporâneo e a inserção do Brasil no mundo contemporâneo, sair um pouco daquilo que normalmente é discutido na imprensa, que é muito centrado na Europa e nos Estados Unidos e algumas coisas, é muito importante para a discussão, para o entendimento do que está acontecendo no mundo atual. Por isso, eu acho importante falar para o nosso público que isso pode parecer chato, mas é da maior importância para que nós possamos compreender o que está ocorrendo no mundo. Numa, É isso. Fala, Numa. Sim. Então, só me permitir assim prolongar os argumentos do Luiz Carlos, né? E acho que depois a gente pode voltar brevemente à questão a questão interna, né? Como a se relaciona. De fato, o projeto do Erdogan claramente como já foi apontado, de restabelecer de uma certa forma essa influência otomana. E que não esqueçamos, se exercia até o Maghreb, ou seja, que abarca, que na prática assim representava um verdadeiro império assim em volta É o do Maghreb ali, o norte da Mediterrâneo. África, né? Aqueles países, Argélia, Isso, Tunísia, exatamente, exatamente. Até o atual Marrocos, Marrocos. exatamente. Bom, e na parte europeia ia até os Balcãs, até a A atual. influência dos Balcãs sempre foi muito forte do mundo Exatamente. Bom, e não esqueçamos que, bom, parou em Viena, no final do século XVII, esse avanço do otomano. Então,
Eles de uma foram certa 2 vezes forma, derrotados em Viena, né? exatamente, exatamente. Politicamente, assim, historicamente, o Império Otomano ele representou assim um avanço de um domínio de uma civilização islâmica que foi muito rápido, foi um pouco assim uma espécie de reflexo do que tinha sido 7 séculos antes o avanço islâmico da religião islâmica, né? Que na época era, obviamente, tinha sua raiz na Península Arábica, mas se a gente for pensar, por exemplo, a Arábia Saudita, historicamente, tirando esse esse período inicial, onde nem existia a Arábia Saudita, do século 8, 9, né? Bom, a Arábia Saudita não representa historicamente um poder importante na região. Ela passou a ser muito recentemente, na segunda metade do século XX, por conta da renda petrolífera. Tá? Já o caso da Pérsia é diferente, mas enfim. Bom, mas se a gente for olhar o projeto do Erdogan, é esse, de restabelecer essa influência, tentando, na verdade, usar o fato que na polarização sunita-xiita, que tradicionalmente, de fato, opunha o Irã a xiita, a Arábia Saudita, a sunita, bom, a Turquia, apesar de ter uma população na sua maioria sunita, é mais de 80%, né? Não é tão marcado assim. Você tem uma visão, e aliás, o Erdogan é sempre muito, assim, sempre toma muito cuidado com isso. Ele se apresenta como um líder do mundo muçulmano. Nunca, não usa termo xiita, termo sunita, porque a visão dele é de ser uma espécie de unificador desse espaço e de Opa. representar um polo de modernidade na sua capacidade de inserção justamente com o Ocidente. O que você quer? Dialogando Não com a tradição, porque ele não tenta impor à população a modernidade forçada dos novos turcos, ou como aconteceu lá no Irã no sim, passado. Então, de alguma maneira, ele tenta incorporar a tradição, mas também dialogando com a modernidade. Então, nesse sentido, é uma posição muito peculiar. sim, e o resgate, a ênfase na questão otomana não é por acaso. O Império Otomano era um império. E na sua estrutura imperial, não havia imposição religiosa. Tudo bem, se você for olhar no espaço, por exemplo, da ex-Yugoslávia ou do espaço balcânico, você teve na Albânia, no Kosovo, na Bósnia e Herzegovina atual, você teve assim conversão de populações locais, mas não foram conversões forçadas. Tem uma estrutura imperial, e nessa visão imperial, você deixa cada um com sua língua, cada um com sua cultura e cada um com a sua prática religiosa. Então, a ênfase na questão otomã é importante nisso. A ideia do Erdogan é ser o líder, uma espécie de líder neo-imperial, no sentido de cada um fica com sua versão, por exemplo, do Islã, e não entrar justamente em uma tentativa de impor uma versão assim uniformizante do Islã. Isso é muito importante. Tá? E quando você, Luiz Carlos, falou da questão da inserção geopolítica turca, de fato, e como foi sublinhado por Eduardo, não somente a Turquia tem uma posição meio que nem a Índia, ou seja, consegue uma espécie de não alinhado, mas é muito mais do que um não alinhado. Se a gente for pensar, a Turquia, como já foi apontado pelo Eduardo, ela faz parte da OTAN e, ao mesmo tempo, junto Potenta. com a China, com a Índia e com os Emirados Árabes, é um dos 4 países da onde, atualmente, está sendo realizada a exportação de petróleo russo. 10% das exportações de petróleo bruto russo atualmente passam pela Turquia. Depois de mais ou menos 40% para a China e para a Índia. Né? Depois, na Turquia, vão passar por um processo de transformação e assim fogem das proibições de importação
de petróleo bruto em proveniência da Rússia, que foram adotadas pela maior parte dos países ocidentais. Tá? Então, E na a verdade, questão de turismo, Numa, só chamar a atenção, a Turquia está se beneficiando muito do turismo russo. E agora os sim, russos são mais bem aceitos na América, eles estão aceitando cartões de crédito russos, não, então não, é tem muito. vários resorts. Sim, sim, não, mas muito mais, muito além também da questão turística, simplesmente a Turquia é uma forma dos russos de sair do território. Sim, Tá? Da mesma forma que Dubai também se tornou os Emirados, né, de forma geral, se tornaram um lugar porque tem ainda linhas aéreas. É simples, né? sim. Você não tem mais hoje, bom, como já foi, eu tô atualmente na França, fazendo postdoc. Na França, você não tem mais como entrar na Rússia por via terrestre, mas, bom, vai ser relativamente tenso, de fazer isso, mas você não tem mais linha Agora, aérea. Então, recuperando a política de desenvolvimento. Isso é importante, porque a sim, Turquia também tem trens rápidos, tem trens de alta velocidade, várias linhas, e parte delas com financiamento da China, o que é interessante. sim. Mas É, a- se a gente for então, olhar a ela é posição. diferente, nós, no Brasil, que não conseguimos fazer a linha Uhum. Rio-São Paulo de trem de alta velocidade, eles fizeram vários investimentos dentro desse setor. Então, é muito interessante quando você compara países que eram similares, mas a Turquia respondeu com uma política muito mais ousada, desenvolvimentista, do que o Brasil, realmente, ao Sim, longo desse período. só para encerrar desse ponto de vista geopolítico, se a gente for pensar, a posição da Turquia é absolutamente fundamental. Tá? Porque realmente ela sempre esteve nesse cruzamento entre o Oriente Médio, o espaço asiático, o espaço europeu. Tá? Então, ela está assim, numa posição estratégica natural, tem essa capacidade muito rara, que na verdade é o único país assim que tenha em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, de fornecer armamentos à Ucrânia, mas ao mesmo tempo de fornecer chips, ou de se, pelo menos de servir de intermediário para conseguir chip para os russos. Ou seja, bom, de fornecer assim na prática elementos do esforço de guerra para os dois beligerantes. Isso é algo único, tá? E de servir de plataforma de exportação. Tem um outro elemento, bom, e depois a gente pode se encaminhar para o final do programa. Tem um outro elemento que é muito importante, e a questão em relação à Europa da gestão da chegada dos refugiados. Tá? Como a gente falou, a estimativa é que entre 4 e 5 milhões de refugiados estão atualmente no território turco, maior parte oriundos da Síria, muito por conta, obviamente, da guerra civil, ainda mais, bom, mais recentemente, também por conta do terremoto, que, lembramos, infelizmente não atingiu só a Turquia, mas também o norte A da guerra Síria. civil e a proximidade geográfica, né? Que talvez o pessoal não tenha Exatamente. essa E dimensão. a Turquia tem assim, um elemento vamos dizer, de um poder de barganha enorme em relação aos países europeus por conta dessa questão migratória. E usa isso, né, de uma forma até muito cínica, mas também os europeus são mais do que cínicos também nesse contexto, para justamente assim administrar sua relação com a Europa. Então, assim, peso geopolítico, peso geoeconômico explicam como o Erdogan se tornou esse líder essencial, como foi apontado também por Luiz Carlos na questão do Oriente Médio. Então, nesse sentido, assim, comparar o peso geopolítico da Turquia, por exemplo, com o peso geopolítico do Brasil é complicado. Tá? O Brasil tem um peso simbólico na geopolítica grande. A prática é bem menor, tá? Porque, por exemplo, na questão militar também. Porque, bom, como o Luiz Carlos falou, bom, tem um exército grande na Turquia. Mas mais do que um exército grande,
e um exército que tem atuado em teatros de operação, tem atuado no Com conflito. experiência de guerra, experiência de conflito. Exatamente, na E Turquia, muito bem na equipado Síria. padrão OTAN, claro. Exatamente. Tem, junto com o Azerbaijão, a guerra contra um conflito contra a Armênia, etc. Então, a gente está falando de um país que é ativo geopoliticamente e até militarmente. Tá? Então, é realmente um país que tem uma posição fundamental e a não ingerência, ou relativa não ingerência do Ocidente na eleição, na recente eleição, mesmo se havia uma certa torcida pelo candidato da oposição, vem disso. Que sabia um risco que poderia ser também de querer desestabilizar o país. Tá? Bom, meus amigos, estamos aqui já com uma hora, quase 1h30 de programa, né? Então, acho que a gente pode encaminhar aqui o final, né? E pedir para o Pradinho, né? Pradinho, você quer começar essa última rodada? Não, eu acho que agora é terminar realmente, porque o programa acabou sendo longo, mas e chamando atenção para quem nos ouve de que um pouco a nossa preocupação é fazer discutir sobre o mundo contemporâneo, trocando um pouco de ideias sobre ele, e contribuindo também para ampliar a visão de quem nos ouve de outras partes do mundo que são pouco tratadas na imprensa brasileira, na televisão, e várias outras coisas, né? E mesmo sendo algumas vezes um tema mais árduo, mas de qualquer maneira há casos, a China é muito discutida, a Índia às vezes, mas a Turquia, por exemplo, raramente se debate sobre esse tipo de país, apesar da sua importância. E para nós, também a lição do fato de que o crescimento acelerado que teve num país como esse, que era muito comparado em termos de renda per capita com o Brasil há 30 anos atrás. Quer dizer, o fato de nós termos crescido muito menos deu uma distância grande, né? Hoje, inclusive a distribuição de renda da Turquia é bem melhor que a brasileira. É interessante chamar a atenção com todos os problemas de distribuição de renda que eles têm, que é muito pior do que na Europa, não se compara, mas é melhor que a nossa. Então, eu entendo que esse debate que nós fizemos é uma introdução razoável para a complexidade dos problemas do mundo contemporâneo de um país com essas características que nós trouxemos aqui. É isso aí. Bastazinho. Eu começaria essas palavras finais na mesma linha do Luiz Carlos, né? A Turquia é um país super relevante, né? Seja do ponto de vista geopolítico, mas também econômico, sobre o qual se fala muito pouco aqui pelas nossas bandas, né? Então, o nosso propósito um pouco foi é, fornecer alguns elementos adicionais para um entendimento maior, né? Ou uma introdução, talvez, como o Luiz Carlos colocou, sobre as diferentes problemáticas envolvidas no caso desse país. Agora, então, a Turquia é um país a observar, um país a acompanhar, e, em particular, aqui remetendo a uma passagem de uma fala do Numa, o esgotamento desse modelo econômico, né? O possível, quiçá provável, esgotamento desse modelo econômico de juros baixos para estimular o crédito imobiliário, e um modelo que foi gerando um acúmulo de fragilidades, né, de problemas macroeconômicos. A resposta agora de curto prazo é uma guinada a ver se será mantida essa estratégia econômica será mantida nessa direção. De todo modo, é preciso, não, é, em alguma medida, se reinventar, né, porque esse modelo dos últimos anos provavelmente teve o seu canto do cisne agora nos últimos meses. Obrigado, Basta. Numa.
breves considerações, né? Sempre. Antes de fazer uma conclusão geral, né, como fizeram meus camaradas, eu acho que Vai demorar. só queria fazer uma pequena observação que eu sei que tem a ver justamente com essa importância do modelo de, assim, esse peso, da atividade de construção civil e a conexão que isso pode ter com os distúrbios na política monetária que se manifestaram pela desvalorização da moeda, que se manifestaram através de um aumento considerável da inflação, né, na aceleração da inflação, e a verdadeira explosão dos ativos, preço dos ativos imobiliários na Turquia. Tá? Se você for olhar nos últimos 2 anos, tá? Pegando de maio de 2021 para maio desse ano, você teve uma multiplicação em termos nominal por mais de 4 do preço dos imóveis na Turquia. Teve bastante inflação, mas em termos real é uma multiplicação por 2 do preço dos imóveis. Tá? E isso, na verdade, tem 2 fases. A primeira tem a ver com essa questão justamente vamos dizer, da desvalorização cambial, da inflação em si, porque, na verdade, os imóveis são enxergados como uma reserva de valor, assim, que vai ser muito menos atingida. Tem a ver com o fato que, desde o ano passado, o tipo de ativos que possuía uma proteção que oferecia, como a gente já falou, uma proteção cambial, ou seja, que era atrelado a um valor em dólar, não são quase mais propostos, porque justamente a ideia é de diminuir pouco a pouco a exposição do país a esse risco cambial. Então, não tem muita alternativa a não ser imóveis para investir, tá? E para ter uma reserva de valor. Outro fenômeno que a gente observou, que tem a ver aí mais recentemente com o terremoto, é que simplesmente os imóveis que foram construídos a priori, mais recentes, são construídos com uma proteção, assim, com normas antissísmicas, tá? Tem visto o seu preço literalmente a explodir. Tá? No caso, por exemplo, em Istambul, que sabemos que em Istambul é perto de enfim, é sujeito a um risco sísmico grande. Um dia, provavelmente, haverá um grande terremoto em Istambul. Esperamos o mais tarde possível, mas faz parte dos riscos. E lá na região de Istambul, por exemplo, no caso, desde que houve um terremoto, essas construções mais recentes, que possuem determinados certificados, etc., viram seu preço ao metro quadrado ser multiplicado em termos reais, né, por mais de 3. Tá? Então, a gente tem verdadeiramente elementos que também explicam, e aí que a gente volta ao nosso balanço, não é? Essa perda de popularidade do Erdogan. Porque se você, obviamente, tem esses enormes aumentos dos imóveis, do preço dos imóveis, isso significa que esse mercado imobiliário passa a ser reservado às camadas mais ricas da população. E, basicamente, exclui a população, assim, uma classe média baixa e os menos, e a população de baixa renda. Tá? Então, isso é um fenômeno também que se torna problemático pelo Erdogan, porque seus maiores apoiadores são oriundos, em geral, dessa classe mais popular da população. Tá? E ele perdeu o apoio nos últimos 2, 3 anos por conta disso também, por conta dessa dificuldade, sendo que antes, pelo contrário, você tem um fenômeno de urbanização, mas uma urbanização que relativamente corretamente acompanhada de uma infraestrutura de imóveis. Ou seja, você não tem um fenômeno
Tem algum fenômeno de favelização? Obviamente tem, mas sem nenhuma comparação possível com o que você vê, por exemplo, na América Latina. O problema é que, pegando o período mais recente, aí sim, se abre de novo vamos dizer, essa diferença entre as oportunidades de alojamento moderno, né, para a população de mais baixa renda e a disponibilidade assim prática desses imóveis. Ou seja, basicamente, a população vê surgir um monte de imóveis novos, o que não tem acesso a esses imóveis, tá? Então, gera muita frustração, baixa o apoio, etc. Então, o que a gente vê, e aí seria a conclusão, é que o modelo turco foi realmente muito bem sucedido pelo do Erdogan em termos de crescimento econômico. Se a gente for comparar na década de 2010, por exemplo, atingiu um nível de crescimento econômico digno dos países asiáticos, sem nenhuma comparação com a década perdida da América Latina, que basicamente estagnou nesse período. Tá? Então, só que uma série de contradições que a gente tentou apontar nesse programa foram aparecendo, contradições em termos de, vamos dizer, de conduta da política macroeconômica, contradições em termos estruturais, contradições em termos sociais e contradições em termos políticos. E isso foi gerando uma sociedade mais fragmentada, cada vez mais fragmentada politicamente, e explica como essa eleição se disputou realmente com uma diferença muito reduzida em relação ao que se observava 10 anos atrás. Ou seja, isso explica como o apoio ao Erdogan, o modelo do Erdogan, político, econômico, social, foi diminuindo. Aí agora, vamos ver o que vai acontecer. A gente documentou essa reviravolta na política macroeconômica, vamos ver o que vai acontecer também em termos sociais, porque as exigências, por exemplo, de reconstrução depois do terremoto são enormes. Então, ao mesmo tempo, você nomeia um ministro da Fazenda e uma presidente do Banco Central que supostamente defenderia um caminho mais ortodoxo, né? E na verdade, você tem uma necessidade enorme de gasto público, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos de construção de moradia, só por conta do terremoto. E nem se fala depois das necessidades que aumentam permanentemente de acolhimento nos espaços urbanos dessa população rural que continua migrando. Tá? Então, veremos como será gerenciado esse quebra-cabeça assim, turco, né? Obrigado, Numa. Bom, obrigado, Pradinho, Baixazinho, e muito obrigado aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham sempre nesses debates. Vida que segue, e nos encontramos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo.